Amados e queridos paroquianos desta comunidade de Santa Teresa d'Ávila, nossa excelsa padroeira, no último dia 15, a igreja celebrou, mas nós transferimos sua festa por necessidade pastoral. Eu não sou muito a favor de celebrar o santo fora do dia, não. Mas devido às muitas festas de Padre Zuzinha, de Santa Teresinha, de São Lucas, de Santa Teresa, de São Frei Galvão e ainda Nossa Senhora Aparecida, uma necessidade pastoral nos fez celebrar de hoje até o próximo domingo a festa da nossa gloriosa e excelsa padroeira. Desta comunidade tão dinâmica, tão simpática, tão fervorosa na fé e na missão, desta comunidade que está, digamos assim, de roupa nova no seu templo, porque o coração dos seus fiéis estão renovados pela graça e pela fé e pelo amor. A igreja é o retrato da igreja viva que somos nós. Se a igreja é bem cuidada e zelada, significa que a comunidade é atenta, atenciosa e bondosa no cuidado do sagrado das coisas de Deus. Se a igreja for suja, desprezada, maltratada, então é um mau sinal que expressa, o visível expressa o que está no interior do coração de cada um e de todos nós. Então quero, antes de iniciar essa homilia, parabenizar, agradecer, incentivar, motivar e reconhecer o zeloso trabalho deste Conselho de Pastoral e de sua coordenação, tanto pastoral quanto econômico, do zelo e do cuidado para com o templo da casa de Deus, que está tão bonita, a igreja de Santa Teresa. Parabéns e gratidão a todos. O tema deste ano, Santa Teresa e a vocação de ser igreja. Ainda estamos no ano vocacional. E nós precisamos compreender que ser igreja é uma vocação. A vocação é um dom de Deus, que Ele coloca no coração de quem tem fé, chama, mas a pessoa é livre para dizer sim ou não, para corresponder ou não, para atender ou não aquilo que Deus quer e espera de cada um de todos nós. Estamos propondo que nesta festa nós meditemos a vocação de ser igreja. Ser, o verbo é determinante. O verbo é que norteia esta reflexão. Eu não tenho igreja, eu sou igreja. Eu não assisto à igreja, eu sou igreja. Eu não visito a igreja, eu sou igreja. Eu não vou abarganhar e buscar coisas para minhas benéficias na igreja, porque eu sou igreja. E ser igreja significa compreender o que Santa Teresa viveu, o que São Pedro de Alcântara viveram para se santificar. Igreja existe para isso, para que seja uma porção do povo de Deus que vive e que congrega numa comunidade de fé, de amor, de união, de fraternidade, de justiça e de paz. E que bom, que a grande inspiração é Santa Teresa d'Ávila, a Virgem doutora da Igreja. Ela que com sua vida nos ensinou tantas verdades, como por exemplo, que tudo passa e só Deus basta, que nada deve nos perturbar nesta vida, porque só Deus basta, que ninguém deve se apegar nem a nada nem a ninguém, porque só Deus basta, que tudo nesta vida passa, porque só Deus basta, que a nossa vida tem um único sentido e objetivo de viver para Deus, porque só Deus basta, que ser igreja é entender que só Deus basta, que a vocação primeira comum de todos nós é de ser igreja pensando nesta compreensão e neste pensamento de Santa Teresa, que só Deus basta. E quando esta compreensão não é tenaz na prática e na vida da comunidade, aí vem todos os atropelos, todos os desvios, todas as contradições. Mas nós todos devemos, com Santa Teresa, pensar, rezar e esforçar-se em afirmar: só Deus basta. Vamos repetir? Só Deus basta. Pensar assim evita a guerra. Pensar assim traz a paz.
Pensar assim gera fraternidade e harmonia. Deixam as pessoas de serem egoístas. Porque elas não vão estar pensando somente em si, mas somente em Deus que nos basta. Deus é tudo na nossa vida. Tenhamos esta certeza, esta compreensão, e quando os aperreios da vida baterem na porta do nosso coração, da nossa vida, da nossa família, da nossa existência, da nossa cidade e também de nossa comunidade, respondamos com Santa Teresa: só Deus basta. Repita: só Deus basta. Pronto. Não há perturbação, não há sofrimento que seja capaz de lhe destruir, lhe derrubar, lhe derrotar, de lhe acabrunhar, como a gente diz aqui no Nordeste, na nossa linguagem nordestina, de que nada, disse Santa Teresa, nos perturbe, porque tudo passa e só Deus basta. Tendo dito estas máximas de Santa Teresa, quero lhes convidar também a mergulhar no que nos foi proclamado na palavra de Deus. Porque Jesus chama a atenção dos mestres da lei e dos fariseus. Eles faziam túmulos para os profetas, no entanto, estavam reconhecendo que seus pais, não pais biológicos, mas os antepassados, matavam os profetas, perseguiam os profetas. E Jesus disse: olha, isso um dia vos será pedido contas. Um dia nós prestaremos contas de tudo que nós fizemos e deixamos de fazer, mas principalmente se alguém ofender, se alguém derramar o sangue, se alguém desobedecer, se alguém desviar a comunhão e não viver a sua fé, honrando e respeitando os profetas de Deus. Quem são eles? Está escrito no Evangelho. Mas eles todos foram testemunhas visíveis daquilo que é a vontade de Deus. Mas não somente os profetas como Elias, como Jeremias, como Isaías, mas todos nós devemos ter esta dimensão profética. Porque o profeta, quando fala, ele fala em nome de Deus e desagrada ao mundo, mas agrada a Deus. Nenhum profeta agradou ao mundo. Portanto, nós não podemos ser profetas querendo agradar o mundo. Porque se só Deus basta, como é que eu vou agradar as coisas do mundo? Se nada deste mundo é capaz de preencher o vazio do coração humano ou responder às indagações e às angústias da natureza e da razão humana e também da sua busca e do seu ser, de todos os seus sentimentos que estão no seu, ontologicamente no seu coração. Irmãos e irmãs, olhemos por este Evangelho e cuidemos, porque Jesus chama a atenção de que o sangue dos profetas serão pedidas contas disso a esta geração. Também a nossa será pedido contas. Viu? Ninguém nunca se esqueça disso. Que de tudo que nós somos, vivemos e fazemos, nós prestaremos contas a Deus. E disso ninguém escapa. Todos nós. Pensemos nisso para viver melhor, para fazer o que é certo e para lembrar que só Deus basta. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador. E nós devemos e queremos estar atentos àquilo que Deus propõe para nós, como nos foi dito na primeira leitura, escrevendo aos Romanos. O homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica, porque havia uma discussão entre eles. Os romanos não eram pessoas religiosas e assíduas ao judaísmo, e queriam impor estas tradições aos romanos, e aí o apóstolo Paulo vem lembrar para eles, pois Deus é um só, sim, é também Deus dos pagãos, é também Deus dos pagãos, é de toda pessoa humana, não é somente dos judeus. Às vezes nós podemos pensar assim, Deus é só nosso, é só da gente. Não, Ele é de todos. Pode ser que alguém não queira pertencer e não siga e não honre essa pertença, mas todos somos de Deus. Nos ensinou São Paulo que a graça de Deus é maior do que a lei humana. Não é a lei humana que nos rege, mas a lei divina. E que é uma prova disso bem concreta,
quiseram, graças a Deus cessaram, mas quiseram há pouco legitimar e favorecer uma lei que acoitasse e legitimasse o trágico assassinato de bebês na legalização do aborto. Então isso é um costume humano, um desejo humano. Alguém que não conhece Deus, não ama a Deus, pensa só em si mesmo egoisticamente e acha que tem até o direito da liberdade de matar um inocente. Quer dizer, uma lei humana. Os costumes humanos querem legitimar isso, mas nunca será vontade de Deus, nunca será aprovado por Deus. A graça é maior, a bênção é maior do que todo o legalismo humano. Por isso, o salmista, com o Salmo 109, nos recordou hoje, é no Senhor que se encontra toda graça e copiosa redenção. A redenção que nós precisamos, a redenção de nossa salvação, podemos entender, ela é copiosa porque ela está em Deus. Nós devemos olhar para este Evangelho e aprender que é daí que vem a nossa salvação. E o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, repito e enfatizo, chama a atenção dos mestres da lei de ontem, de hoje, de amanhã e de sempre. A arrogância e a prepotência dos mestres da lei que ofendia ao próximo e principalmente aos profetas, porque eles não queriam se desestalar do seu poder, não queria permitir se desconstruir do seu bem-estar e confiavam sempre em si mesmos e eram juízes de si mesmos, por isso achavam que poderiam ser mais ou melhores do que os outros. E nós sabemos que no reino de Deus ninguém é maior ou melhor do que ninguém, mas todos temos uma dignidade igualitária, que é sermos todos filhos e filhas de Deus, e nós o somos de fato. Que Santa Teresa d'Ávila, a santa da sabedoria, a santa da mística, a santa da espiritualidade, favoreça essa festa, para que seja uma festa em que se reconhece a beleza, a grandeza, a importância e a dignidade do templo, que o trata como tal. Não, o templo não é depósito de outras coisas. Não podemos depositar aqui dentro outras coisas, senão as pessoas que formam a igreja viva, as coisas de Deus e principalmente o sacrário. Onde está o sacrário, deve-se ter um carinho, uma atenção e um cuidado muito grande. Depois, meus irmãos, hoje também, como disse no início, celebramos um santo, São Pedro de Alcântara. E ele, este santo da igreja, foi contemporâneo e foi conselheiro de Santa Teresa. Aí o novo missal, que nós inauguramos hoje aqui na comunidade de Santa Teresa, este novo missal traz para nós uma reflexão breve sobre o santo de hoje, que eu gostaria de ler na íntegra para que nós conhecêssemos. Quem foi São Pedro de Alcântara? Bom, quando o Brasil era império, ele era o padroeiro. A República é Nossa Senhora Aparecida, não é? Posteriormente, mas no começo, antes de ser o Brasil uma república, quando era império, era o padroeiro do Império do Brasil, este santo que hoje celebramos. Pois bem, Pedro, da cidade de Alcântara, na Espanha, é do ano de 1499, em Arenas, perto de Ávila, portanto era vizinho de Santa Teresa d'Ávila. 18 de outubro de 1562, depois de estudos feitos em Salamanca, entrou para a ordem dos frades menores e ordenou-se sacerdote, desempenhou diversos cargos na ordem e em 1554 obteve a licença de consagrar-se a uma observância mais estrita da regra. Começou então a acolher seguidores, aos quais iniciou numa vida de mais austera pobreza, jejum e penitência, e de oração mais prolongada. Ele rezava mais. Impulsionado pelo zelo das almas, São Pedro dedicou-se com grande fruto à pregação. Era um grande pregador da palavra. E com seus conselhos ajudou Santa Teresa d'Ávila. Olha que feliz coincidência e providência para nós, né? Começar a festa no dia de um santo que aconselhou Santa Teresa d'Ávila. Então, as coisas de Deus, nada é coincidência, tudo é providência.
Se este homem aconselhou Santa Teresa, que é uma grande santa, então imaginemos que ele também tinha uma grande espiritualidade. Portanto, ele foi conselheiro de Santa Teresa de Ávila em sua atividade reformadora entre as carmelitas. Deixou também obras escritas, nas quais narra a própria experiência ascética, baseada sobretudo na devoção para com a paixão de Cristo. São Pedro de Alcântara foi confirmado padroeiro do Império do Brasil por solicitação de Dom Pedro I, pelo Papa Leão XII, em 31 de maio de 1826. Dom Pedro II o escolheu como patrono da cidade de Petrópolis. Portanto, a cidade de Pedro de Alcântara, o santo de hoje, amigo e colega de Santa Teresa, rogue por nós, para que o nosso Brasil tenha sempre este amor, este respeito e essa atenção ao sagrado, à religião e às coisas do alto, para que nós tenhamos, nesta terra de Santa Cruz, um espaço digno e favorável para a santa religião, para a pregação do Evangelho e para a vida de missão que todos nós continuamos a viver. Que Santa Teresa d'Ávila e São Pedro de Alcântara roguem por nós, agora e para sempre. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, vamos ficar